Olá você, sou o Celso Batista da Universidade da Luz. Nós temos gravado uma série de vídeos a respeito de autoconhecimento e escolhemos para tema desse nosso vídeo de agora, homossexualidade. Sempre em minhas palestras as pessoas me pedem para falar sobre o assunto ou para poder apresentar uma visão a respeito de homossexualidade. Então, cabe-nos começar com a pergunta: o que é a homossexualidade? As pessoas estão acostumadas a ter uma monovisão, uma visão monofocal a respeito de homossexualidade. É uma visão sexualizada da opção de gênero, da opção do gênero dominante que impera na consciência de uma pessoa. E uma pessoa não é só sexo, uma pessoa é o ser completo, é o ser todo, é o que ela sente, se sente ser. Então, essa visão já é naturalmente um processo discriminatório. Uma pessoa não é homossexual, ela tem uma opção de gênero que pode ser heterossexual, pode ser homossexual, pode ser bissexual, pode ser o lesbianismo, pode ser qualquer outra variação, né, da ideia. Mas não tem nada a ver com sexo. Homossexualidade é visão monofocal, é uma monovisão de uma realidade muito maior, que é o ser em si. Será que uma pessoa só tem sexo? Então, será que ela só pensa no sexo ou só pratica o sexo? Então, por causa disso, ela é homossexual e não é outra coisa? Não, antes de tudo, nós somos seres espirituais. E a expressão interna pode não corresponder exatamente à expressão externa, ou seja, o corpo pode não corresponder exatamente ao que nós sentimos ser. Isso que é o que importa. E há muitas razões, e são razões espirituais, para que isso seja dessa forma. Então, se nós tivermos um foco direcionado só para o sexo, vamos dizer que uma pessoa é homossexual. E o ser é a sua realidade total, não é apenas o sexo. Sentir-se diferente do que é em relação ao que parece ser é uma coisa muito mais do que comum. E em todos os tempos da humanidade, isso sempre existiu. A experiência de ser, ela acontece para que nós possamos perceber que há uma distinção entre o ser e o corpo que o ser tem. Para a gente poder perceber. Se às vezes a gente não consegue perceber apenas pela existência comum, pelos processos da experiência comum, então vai ser produzida para nós, isso é uma indução a partir daquilo que a gente tem de informações em nós mesmos, vai surgir uma experiência que vai mostrar claramente que o ser não é exatamente aquele corpo que nós somos, aquele corpo que nós temos temporariamente. O ser pode ser diferente. Então, a experiência de ser para ver que ele é o ser e não o corpo pode se dar, às vezes, dentro de um processo que aí nós conhecemos como homossexualidade, mas que não tem, a meu ver, não tem essa conotação. É apenas uma opção de gênero dominante. E nós precisaríamos naturalmente entender o seguinte, que dentro de um processo em que a vida é contínua e que passa por várias experiências fracionadas, chamadas de existência, você pode ter sido, né, um ser espiritual e ter optado por uma experiência feminina na encarnação anterior, ou por necessidades espirituais, ou para realizar algum progresso, alguma evolução dentro do contexto espiritual. E agora, a experiência adequada para esse momento seria uma experiência num corpo masculino. Ocorre que você tem predominância em características, em seu ser, de um ser feminino relacionado com a encarnação anterior. E você surge nessa experiência sem tendências, mas com tendências a desenvolver e com alguma atividade dos pais em função das tendências que são naturais para a criança. Quando a criança começa a se educar, ela apresenta tendências e o papel dos pais, do 0 até os 7 anos, é fazer as correções de tendências
para que a pessoa tenha uma característica, tenha um caráter condizente com aquilo que os pais têm para oferecer, e com aquilo que os pais. Normalmente nós somos atraídos para a experiência com pais que têm aquele instrumento educativo, que tem aquele aspecto moral, que tem aquele aspecto espiritual, não tem a ver com religião, isso que eu estou falando, mas que tem aquele aspecto capaz de oferecer subsídio, informação e elementos para uma correção de tendência. Então, a tendência na primeira infância corresponde ao surgimento natural, gradual, daquilo que nós já fomos. A educação ajuda a corrigir, dar uma nova direção e modificar a nossa característica mental, a nossa característica espiritual, para adaptação à experiência desse momento. Então, os pais têm esse papel de, notando alguma tendência diferente daquilo que está na aparência física, no corpo físico, ou nas atitudes, então corrigir essas tendências. Até os 7 anos isso é feito com relativa facilidade, e a criança está completamente moldável, completamente receptiva, completamente capacitada para absorver aquilo sem contestação, sem discussão, sem nada. Ela não tem ainda uma predominância das tendências, e então isso pode ser modificado com certa facilidade. Então, se as correções são feitas, a modificação acontece de modo natural. A criança absorve aquilo e se adapta a novas circunstâncias de maneira natural. E se as correções não forem feitas, as tendências crescem. O procedimento natural da experiência humana é ir recuperando gradualmente aquilo que fomos, inserindo nesse contexto daquilo que fomos, aquilo que nos convém para a experiência atual. Ou seja, seria a reeducação do espírito. Então, com a recuperação natural, progressiva, das memórias anteriores, o que vai predominar será a influência dos pais, ou, se não houve a influência dos pais, vai predominar naturalmente as tendências anteriores. Aquelas memórias anteriores, os registros acásticos ou registros espirituais, daquilo que nós fomos em um tempo passado. Então, é natural, é até comum vermos crianças, meninos, com jeitos, com modos de ser femininos e até com atitudes que são completamente pertinentes ao sexo feminino. Se for percebido isso cedo pelos pais, não aquilo como um elemento de correção ou de punição, mas de educação, então isso pode ser facilmente mudado. Mas, se não for feito, vai crescer, vai se desenvolver e vai ser recuperada aquela memória. Então, uma pessoa que foi do sexo feminino, ela traz a tendência feminina, não corrigida, ela mesma vai sentir prazer em alimentar, porque é aquilo que ela se sente por dentro, é aquilo que ela sente que era anteriormente. Veio para outra experiência? Sim, veio para outra experiência. Mas, talvez, essa experiência invertida seja a experiência apropriada para esse momento. Então, se isso for a experiência apropriada, não vai haver a correção dos pais, vai haver a continuidade do processo, então a alimentação vai fazer com que por dentro a pessoa se sinta do sexo feminino, embora no seu corpo e na aparência seja do corpo masculino. Então a recuperação de memórias anteriores é inevitável, ela é inevitável. Terá o peso, a mudança terá o peso, terá o impacto, terá a facilidade se houver uma atitude firme dos pais. E não precisa ser uma atitude severa, nem precisa ser uma atitude violenta. É apenas uma atitude firme, uma atitude educativa, com convicção, com firmeza. Então, a alimentação e o prazer da continuidade de alimentar essa tendência, ela é do próprio espírito que está vivendo a experiência de uma encarnação nova. Se a pessoa se identifica com isso, ela vai crescer se identificando com isso, e isso vai aumentar de poder dentro dela, vai influenciar suas ações, suas atitudes, seu modo de ver, seu modo de pensar, seu modo de falar. O que é que nós temos de importante para falar sobre isso?
Não existe essa história de ser pecado, não existe essa história de ser errado, não existe essa história de que vai para o inferno, não existe essa história de que será um julgamento, né? Deus vai julgar ou vai condenar ou qualquer coisa assim, porque está distorcendo a realidade. Não. A realidade é o que nós somos por dentro. O que está por fora nem sempre pode nem sempre corresponder àquilo que está por dentro. E nós temos que apenas saber viver a experiência com os recursos que nós temos, ou com o corpo que nós temos. De tal forma que nós precisamos desmistificar, porque o que está escrito, de fato, não é um ato condenatório de qualquer procedimento. Se fosse algum procedimento para ser evitado, ou algum procedimento para não existir, ele não aconteceria. Se aconteceu, é porque ele tem sua utilidade, ele tem a sua função, ele tem o seu fundamento, ele tem a sua transformação a ser provocada no ser. E, a meu ver, a principal programação de transformação para esse fenômeno de uma pessoa sentir-se de um sexo ou de um gênero diferente daquilo que o seu corpo apresenta, é exatamente isso, para poder aprender a identificar que ele é o ser e não o corpo. Se for bem compreendido e a pessoa viver integralmente aquilo que ela é por dentro, aquilo que sente por dentro, ela é um ser comum como qualquer outro, um ser humano, e a homossexualidade é só uma questão de ponto de vista, é uma questão de visão, a nossa visão focada no sexo. Mas a pessoa tem por dentro de si todo o comportamento do outro sexo, então ela é o outro sexo, apenas que tem um corpo diferente. E é realmente, no meu ponto de vista, no meu modo de ver, e historicamente o que a gente pode compreender é que a vida funciona com perfeição para poder te dar uma visão de que você não é o corpo, você é o ser, é a essência divina, é o ser espiritual, é aquilo que você sente ser. Então, nós somos o que somos, seja o que for. A pessoa pode ser heterossexual, pode ser homossexual, bissexual, lésbica, pode ser o que for. Todos são espíritos e não o corpo. E o que sentimos ser é o que nos torna autênticos. É isso que importa. De fato, é a única coisa que realmente importa. Não devemos considerar que a natureza tenha errado, que Deus tenha errado, que aconteceu uma aberração da natureza. Essa é uma ideia de aberração. A aberração é a própria ideia. É para que nós saibamos que nós somos o espírito e não o corpo. E saber viver com amor e com integridade, sem nenhuma condenação de nós mesmos ou dos outros. Se nós não temos nenhuma discriminação por alguém ser heterossexual, por que haveríamos de ter uma discriminação por sermos homossexuais ou bissexuais, ou seja lá o que for? Isso não é justificável em relação à vida, porque a vida tem as suas experiências próprias com finalidades específicas e todas elas têm como finalidade última dar ao ser a consciência da sua natureza essencial e da sua independência do corpo. Nós encerramos essa nossa conversa por aqui. Esperamos ter esclarecido a questão da homossexualidade, que, a nosso ver, não é mesmo uma homossexualidade, mas uma opção de gênero dominante. E às vezes nem é uma opção, às vezes é apenas uma predominância do espírito sobre a matéria. E aguardo você no nosso próximo vídeo. Obrigado por sua companhia até agora.